Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Me fale aí no chat se vocês já estão me vendo, se vocês já estão me ouvindo bem, para que a gente possa dar início aqui ao nosso super curso Simplifica Excel Express. Vocês estão no maior evento de Excel do Brasil que está acontecendo nesse mês, então aproveitem essa super oportunidade. Deixa eu ver aqui do lado se vocês já conseguem me ver e me ouvir. 20 horas e 7 minutos, começando aí pontualmente. Deixa eu ver aqui no chat. Quando eu olho para o lado aqui é porque eu estou visualizando o chat, tá? Para ver se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Estou esperando a galera falar ali se está tudo ok, para a gente poder começar. Enquanto isso, vão me mandando aí se está tudo certinho já. Beleza, beleza. Ok, acho que vocês já estão aí me vendo e me ouvindo então. Já recebi algumas notificações ali no chat. Sejam muito bem-vindos a este curso, o Simplifica Excel Express. Tenho certeza que ao final do curso vocês vão ter uma percepção de que o seu nível de Excel ele não era aquele que você pensava. Então, às vezes você acha aí que você tem Excel avançado, você acha que você tem Excel intermediário. Você vai ver que provavelmente você não tem tanto conhecimento assim quanto você achava que tinha, pelo tanto de coisa que você vai aprender neste conteúdo. Então, aproveitem a oportunidade. Beleza? Eu vou dar alguns avisos iniciais para a gente poder começar o conteúdo. Antes, me fale aí no chat se é a primeira vez que você está assistindo a alguma aula minha ou se você já me acompanhava aí há mais tempo. E me falem no chat também quem chegou a assistir. Duas aulinhas que eu deixei para vocês já. Uma foi um aquecimento que eu fiz na quinta-feira passada, que foi muito legal. Quem assistiu gostou bastante. E a outra foi uma aula de nivelamento que eu deixei disponível e eu vou falar sobre ela hoje também. Beleza? Show de bola. Eu estou falando aqui de Betim. Vi que vocês aí estão em diversas cidades, em diversos países, tá? A gente tem alunos aí de Portugal, Angola, Moçambique, nossos irmãos aí que falam português também. Tem alunos também que fazem o curso em português e falam espanhol. Então tem bastante gente. Vou explicar toda a dinâmica do curso agora, tá, pessoal? Então prestem bastante atenção para a gente poder começar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui e vou dividir a minha tela com uma rápida apresentação para eu me apresentar aqui formalmente, para vocês entenderem quem sou eu e como que vai ser a dinâmica do curso, tá? E aí a gente já parte para o conteúdo. Quem já me conhece sabe que eu não fico de enrolação, eu passo muito conteúdo, eu passo muito material, e aí vai caber a vocês aproveitarem esta super oportunidade mesmo. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu me apresentar formalmente para vocês me conhecerem melhor. Eu sou o professor Ítalo e eu que estarei com vocês neste curso chamado Simplifica Excel Express. Esta é a 7ª edição desse curso e mais de 100 mil pessoas já fizeram. Me formei aí na área de computação, tá? Na área de sistemas de informação, depois fiz pós-graduação tanto em ciência de dados quanto em segurança da informação. Ciência de dados, sobretudo, é uma área que a gente trabalha bastante com análise de dados e, inclusive, com Excel também. E também fiz mestrado na área de sistemas de informação e gestão do conhecimento para trabalhar também com essa parte aí de transformação de dados em informações e em conhecimento. Sou instrutor certificado pela Microsoft nessa ferramenta que é Excel. Trabalho com isso tanto no ambiente técnico quanto no ambiente acadêmico. Há 13 anos sou professor também de cursos de graduação, coordenador de cursos de graduação. Então, passei por todas as áreas que vocês imaginarem aí da docência, curso técnico, especialização, pós-graduação, graduação. E essa ferramenta que é Excel, já trabalho com ela há esse tempão todo. Já são mais de 13 anos de experiência com essa ferramenta. Beleza? Vou explicar aqui como vai ser a dinâmica do curso, então prestem bastante atenção para vocês entenderem direitinho como tirar o melhor proveito do conteúdo, para aí sim a gente começar o conteúdo. Já estamos aí com 6.500 pessoas assistindo, a gente vai bater 7.000 pessoas hoje, então vocês vão ver que é gente pra caramba, né, que se dispôs a estar participando deste, repito, é o melhor e mais completo curso gratuito de Excel do Brasil. Vocês vão ver isso na prática, não precisa ficar falando isso para vocês não, vocês vão conseguir perceber isso. Pessoal, como que vai funcionar as nossas aulas? Como que vai ser a dinâmica das nossas aulas? A gente vai ter 4 aulas, tá? Hoje a gente vai ter uma aula com as ferramentas essenciais do Excel, com alguns recursos de produtividade.
para que a gente possa aí já colocar todo mundo num nível legal. E não é uma aula que só tem conteúdos básicos, muito pelo contrário, tá? Este curso possui conteúdos de todos os níveis e em todos os dias vocês vão ver conteúdos de todos os níveis, só que com objetivos diferentes, tá? Então, a aula de hoje ela tem esse foco. Amanhã a gente vai falar de análise e tratamento de dados, depois de dashboards, depois de fórmulas dos recursos do mercado de trabalho e assim por diante. O material didático ele está disponível na descrição do vídeo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho de novo como que você faz o download, mas clicando na descrição do vídeo, eu já deixei inclusive um vídeo te ensinando a fazer o download do material. É super tranquilo, tá? Sobre a dinâmica das aulas ainda, galera, presta atenção. Neste momento, vocês vão assistir às aulas sem praticar em conjunto comigo. Vocês vão assistir prestando bastante atenção, faz a anotação no caderno, onde vocês quiserem, mas não tente praticar em conjunto comigo, porque senão você não vai fazer nenhuma coisa bem e nem outra. Confia na metodologia. Seguindo a metodologia, você vai aprender, mas confia no que eu estou te falando. Vocês vão estar aqui ao vivo comigo, prestando bastante atenção, fazendo as devidas anotações, mas vão praticar depois. Para isso, para quem está assistindo aqui, eu vou enviar o link da aula para vocês reverem durante alguns dias, tá? Não sei se vou deixar até sexta, não sei se vou deixar até domingo. Vamos fazer uns combinados aí que a gente vai definir isso, tá? Então, neste momento, não vai praticar junto comigo, já batemos aí os 7.000, vocês vão prestar bastante atenção. Este é um conteúdo básico? Não, vocês vão aprender conteúdos de todos os níveis. Vocês vão ver que em uma semana, muito provavelmente, vocês vão aprender mais Excel que vocês já aprenderam na vida inteira. E eu vou explicando ao longo do curso que isso é um pontapé para vocês aproveitarem diversas outras oportunidades de carreira, tá? Certificado. Como que vai funcionar o certificado? A cada aula, eu vou soltar um código de presença. Em qualquer momento da aula, eu posso soltar esse código de presença. E aí, você vai clicar no linkzinho que está lá na descrição do perfil de validação de presença, está informando tudo direitinho lá, mostra daqui a pouquinho de novo, e você vai fazer a validação, colocando o seu nome completo, muito importante o nome completo, o e-mail, utilizar sempre o mesmo e-mail nas 4 aulas, porque é só assim que eu consigo contabilizar que você assistiu às 4 aulas ao vivo, e o código da aula de hoje, tá? Então, vocês vão prestar atenção no código que eu vou falar ao longo do conteúdo, e aí, no momento oportuno, vocês vão fazer a validação, ok? Só que coloque uma coisa na cabeça de vocês, certificado de Excel é igual certificado de inglês. Não venha para o curso pelo certificado, venha para o curso pelo conhecimento. Certificado por si só é um pedaço de papel. Entenda certificado como uma consequência, um prêmio, um extra para você que fez o curso e aprendeu de verdade. O certificado por si só é igual ao certificado de inglês. Certificado de inglês, se você não souber na prática, não adianta nada. E Excel é a mesma coisa. Você precisa saber. É isso que a empresa te pede. É isso que a empresa vai te pedir para te promover, para te contratar. É isso que você vai precisar para você trabalhar na sua área, independente de qual seja ela. Excel é a ferramenta mais utilizada no mercado de trabalho e está presente em praticamente todas as empresas, em praticamente todas as organizações. Tá legal? Beleza? Algumas curiosidades do curso. Mais de 100.000 alunos já fizeram esse curso. Então, tem muita gente que já fez. E aproveita a oportunidade, porque ela só passa para você uma vez. Não perca essa oportunidade. Esse curso vai te ensinar mais de 70 fórmulas e recursos do Excel. Nenhum outro curso gratuito de Excel no Brasil te ensina tanto conteúdo. As nossas redes sociais hoje aí, rapidamente já chegaram a mais de 100.000 seguidores se a gente contabilizar todas elas. Então tem muita gente que já aproveita bastante o nosso conteúdo e coloca na cabeça de você e você vai ver isso na prática. Você vai aprender mais Excel do que nunca, tá? Você pode conferir nas nossas redes sociais o tanto de gente que já fez esse curso, que já pegou o certificado, que já aprendeu muito Excel. Então, para que serve Excel? Para que serve esse curso? Serve para você que quer ser reconhecido pelo seu trabalho, serve para você que quer melhores oportunidades de trabalho, serve para você que está desempregado e quer se recolocar no mercado de trabalho, serve para você que quer conseguir uma renda extra, serve para você que quer se tornar uma referência na principal ferramenta do mercado de trabalho.
Se você também quer fazer as suas tarefas de maneira mais inteligente e produtiva, parar de perder tempo com coisa boba, esse curso também é para você. Ou seja, esse curso vai ser importante para você. Não tenha dúvida disso, tá? Eu coloquei alguns depoimentos aqui dos alunos que já fizeram esse curso. Coloquei 4 só, não vou ficar falando disso aqui não. Vocês podem ir nas redes sociais, vocês vão conseguir conferir. Por exemplo, aqui da turma passada, a nossa aulinha aqui teve mais de 4.000 comentários de diversos tipos para vocês conferirem lá, quem quiser conferir, tá? Mas o que eu quero mesmo é que vocês façam o curso, aprendam e vocês vão deixar o comentário de vocês sobre o que vocês acharam. Combinado? Outro recado importante aqui. Siga-me nas redes sociais. Siga-me nas redes sociais. Hoje, inclusive, eu vou sortear 2 livros. 2 livros muito legais, vou mostrar eles no final da aula. Mas ele está falando de Storytelling com dados, que é esse livrinho aqui. Vou explicar o que é isso. Vou sortear um lá na publicação do Instagram, que eu vou soltar no final da aula, e outro lá na publicação do LinkedIn. Siga em todas elas, porque você tem conteúdo todos os dias, basicamente, de Excel, de empregabilidade e muito mais. Então, aproveitem. Onde você encontra o link para seguir nas redes sociais? Também na descrição do vídeo. Por falar na descrição do vídeo, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu sair da tela rapidinho e deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Olha só, vocês estão visualizando essa telinha aqui. Quando você desce o vídeo, tem essa opção aqui, ó, que eu coloquei, leia toda a descrição. Se você está no computador, você vai clicar em mostrar mais. Se você está no celular, é só clicar aqui nessa opçãozinha. E aí lá eu tenho algumas coisas importantes. Primeira delas, se você ainda não se inscreveu no curso, se chegou aqui agora, se chegou aqui por acaso, aqui está o linkzinho para você garantir a sua inscrição, para garantir que receba ali os materiais certinhos e tudo mais. Se você ainda não está em nenhum grupo de WhatsApp, aqui também tem 3 grupos para você entrar, só se você não tiver em nenhum grupo de WhatsApp. Material da aula, deixei 2 links disponíveis, um que tem o material no Google Drive, o outro que tem o material no Dropbox. Tem dificuldade de fazer o download? Eu deixei um vídeo te ensinando a fazer o download. Está aqui. Não sei baixar o material. Professor, clica no videozinho e aprende a baixar o material. É um videozinho de 1 minuto. Aqui também está o linkzinho das minhas redes sociais. Aqui está o link de todas as aulas. Já defino o lembrete em cada um deles. E olha só, para ajudar quem não sabe nada, eu fiz uma aula de nivelamento que eu deixei disponível aqui também, que vai te falar ali dos conceitos essenciais de Excel para você entender tudo direitinho que está aqui, tá? Se você ainda não assistiu ela e não sabe nada, continua assistindo a aula de hoje, depois você volta para assistir essa. E lá no final tem um linkzinho para validar a presença, inclusive um tutorial te ensinando a validar essa presença. Beleza? Então, todas as informações estão disponíveis aqui de maneira completa. Estamos combinados? De novo, aqui está o linkzinho das redes sociais. Pessoal, muito importante, deixa eu voltar aqui para mim, e aí a gente já começa, tá? Deixa eu me colocar em tela cheia. É muito importante que você fique atento ao e-mail e ao WhatsApp. Ao e-mail e ao WhatsApp. Ao grupo de WhatsApp, não é no WhatsApp individual. As mensagens são enviadas em grupo. Por quê? Porque tem presentes aqui 8.000 pessoas, então não tem como enviar individualmente, tá? Então, fique atento ao e-mail e ao grupo de WhatsApp. No e-mail, galera, no e-mail, às vezes, ele vai cair no spam. Por quê? Porque o e-mail que eu te enviar vai ter link da aula, link do material, então você tem que conferir o seu spam. Para você evitar que ele caia no spam outras vezes, você move ele para a caixa de entrada e marca ele como remetente confiável, colocando uma estrelinha nele lá no Gmail e outras opções de e-mail aí também. Beleza? Combinado? Vamos começar então o nosso conteúdo? Deixa eu tomar aqui uma aguinha para a gente poder começar. Eu vou sair da tela, o que vai ficar na tela é a aula, a planilha, e aí vocês vão prestar atenção para aprender tudo direitinho, ok? Vou sair aqui da tela agora e concentre-se aqui no conteúdo. Show? Bora lá? Estão animados aí? Animados? Beleza, bora lá. Pessoal, eu deixei disponível para vocês, lá no material da aula, um e-book. E esse e-book ainda vai ter alguns bônus que eu vou acrescentar para vocês. Mas veja que já é um e-book com 135 páginas,
Eu vou colocar alguns bônus, ele vai passar de 160 páginas, vou colocando esses bônus ao longo do conteúdo, tá? Dependendo das metas que a gente chegar. E para a gente ultrapassar essas nossas metas, vamos ver se a gente chega hoje a 8.500, compartilhe essa live com outras pessoas. Mas veja que já é um e-book de extrema qualidade, muito passo a passo, te explicando ali mais de 70 fórmulas e recursos do Excel. Então, aproveitem esse e-book. Ele é um e-book de extremo valor que vocês estão recebendo aí gratuitamente. Vocês vão ter, ao longo do curso, condições de criar planilhas, como, por exemplo, essas aqui. Deixa eu mostrar para vocês, eu já mostrei até para quem estava lá na aula de aquecimento. Vocês já ouviram falar de dashboard? O que é um dashboard? É um painel que você cria ali no Excel, por exemplo, e que você consegue utilizar para analisar suas informações. Olha que legal, isso aqui é Excel puro, em que eu tenho uma base de dados, a gente vai aprender a tratar nossa base de dados direitinho. Nessa base de dados, eu construí um painel para poder analisar, por exemplo, um desempenho ali em determinados meses. Está vendo que eu tenho uns botõezinhos aqui? Eu posso selecionar os botõezinhos e os meus gráficos vão se alterando. Então, vocês vão ter condição, fazendo esse curso comigo, de criar situações como essas que estão aqui. Imagine você chegando na sua empresa e conseguindo construir relatórios como este. Esse aqui é uma análise de resultado de uma empresa. Ou como este aqui, que é uma análise de vendas. Eu posso clicar nos botõezinhos aqui, analisar o ano de 2018, 2019, analisar uma determinada cidade, um estado, clicar nesse bonequinho aqui e analisar um determinado funcionário. Então, são inúmeras as possibilidades. Isso aqui é uma das coisas que a galera mais gosta, eu consegui buscar uma foto selecionando aqui um determinado nome. Vamos aprender isso aqui também, tá? Vocês vão aprender tudo isso aqui comigo. Então, olha o tanto de coisa que vocês vão conseguir fazer. Mas as coisas elas têm uma sequência lógica, tá? Aqui está um outro exemplo da mesma estrutura, só que aqui fazendo um controle de estoque. Mas perceba, vocês acham que é todo mundo que sabe fazer isso aqui? Vocês acham que se você aprender a fazer isso aqui, você vai ter destaque no mercado de trabalho? Não tenha dúvida disso. Na aula de hoje também, eu deixei duas planilhas de bônus, que foi este painelzinho que a gente construiu na aula de aquecimento. Quem não assistiu à aula de aquecimento, volte depois e assista. Eu ensinei a construir essa planilha de controle financeiro, para você controlar aí receitas e despesas, seja sua, seja da sua empresa. Então, a gente aprendeu a construir isso aqui. Quem assistiu aí a aula de aquecimento e já tentou desenvolver e conseguiu fazer isso, ou quem assistiu e gostou, eu deixei tanto no tema escuro quanto no tema claro este bônus. Beleza? Show? Tranquilo? Beleza. Pessoal, uma outra coisa importante. O chat do YouTube, às vezes, tem gente que não gosta, acha que ele atrapalha. Tá vendo o chatzinho que tem aí? Você pode desativar o chat se você quiser. Então, se você quiser desativar o chat, fique à vontade. Tem gente que gosta de trabalhar com o chat ligado, tem gente que gosta de trabalhar com o chat desligado. Fica a seu critério, tá? Então, fica a seu critério como que você vai trabalhar aí com o chat. Outro recado e aí a gente já começa o conteúdo propriamente dito. Eu estou transmitindo aqui na melhor qualidade que existe no YouTube, que é qualidade HD. Se em algum momento você vê a tela tremida, é a sua conexão aí. O que você faz? Clica na engrenagenzinha e marca lá 720p ao invés de automático, que aí ele vai ficar na melhor qualidade possível. Eu tenho aqui duas internets, tenho redundância, pode ter certeza que a live não vai travar e etc. Se tiver alguma instabilidade, aí está do seu lado e aí você vai ajustando de acordo com o que acontecer, tá? Mas vai funcionar direitinho, não tenha dúvida disso. Bora lá então, recados iniciais dados, bora lá então começar o nosso conteúdo. Show? Beleza. Concentre aqui em mim agora e, como eu disse para vocês, concentre em mim para que vocês aprendam o conteúdo de fato. Olha só, o Excel, né, para quem nunca abriu aí, coloquei lá na descrição a aula de nivelamento, mas ele é um editor de planilhas, é o principal editor de planilhas do mundo. O que são planilhas? São tabelas que a gente tem ali diversas informações. E aí esse comecinho vai ser ali uma coisa mais basiquinha para a gente poder evoluir, os primeiros 10 minutos, tá? Então, olha só, vamos poder analisar essa tabela aqui para a gente entender o que a gente quer fazer e entender um pouco de como que o Excel funciona. Vamos supor, vou até mudar aqui, eu tenho aqui produto.
tem o produto de 1 até o produto 10. Eu vendi 17 itens do produto 1, que tem um custo ali de 1.385. Ok? Depois, eu vendi 19 itens do produto 2, que tem um custo ali, um valor de venda, né, de R$ 1.018, e assim por diante. Quero saber o valor total. Como é que eu faço aqui? Toda vez que você começar uma função no Excel, você começa essa função com o sinal de igual. Beleza? O que eu utilizo no Excel? Como que eu trabalho no Excel? O Excel, a gente trabalha com células de referência. Então, por exemplo, eu quero calcular nessa situação aqui o valor total, inicialmente, do produto 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade vendida e eu clico sobre ela. E vou multiplicar pelo valor unitário. Perceba que quando eu cliquei na quantidade vendida, apareceu aqui D3. Quem é D3? D3 é a minha célula que está aqui, ó, coluna D, linha 3. É esse valor 17. Então, D3 é o nome da minha célula, que neste momento possui o valor que é 17. Eu quero multiplicar esse valor, o sinalzinho de multiplicação é o asterisco, pelo valor unitário. Cliquei sobre o valor unitário. O que o Excel vai fazer quando eu der Enter? Ele vai multiplicar o resultado de D3 por E3. Enter. Apareceu ali 23.545. Quero fazer a mesma coisa para as demais linhas. Eu preciso vir aqui no produto 2 e fazer de novo. Clicar na quantidade vendida, vezes, clicar no valor unitário. Preciso fazer isso aqui? Sim ou não? Não preciso fazer isso. Por quê? Porque o Excel possui um recurso chamado de alça de preenchimento. O que é essa alça de preenchimento? Nessa célula aqui, ó, eu inseri uma fórmula. Qual foi a fórmula? D3 vezes E3. Quando eu quiser calcular a informação do produto 2, o que eu tenho que fazer? D4 vezes E4. Depois, D5 vezes E5, e assim por diante. O Excel entende que, quando eu tenho uma célula com uma determinada informação e eu posiciono o meu cursor aqui no canto direito inferior dela, aparece uma cruzinha. Essa cruzinha habilita um negócio chamado de alça de preenchimento. Cliquei, segurei e arrastei. Ele arrastou a minha estrutura da fórmula para a linha de baixo. Como assim? Na primeira linha, eu estava fazendo operações com os valores da linha 3. Quando eu arrastei para baixo, eu passei a fazer operações com os valores da linha 4. E assim por diante. Eu preciso ficar arrastando isso aqui uma por uma? Não preciso. O que eu posso fazer? Quando eu insiro uma fórmula e eu quero replicar essa fórmula para as demais linhas da minha tabela, eu posso simplesmente posicionar o cursor no canto direito inferior até aparecer aquela cruzinha e dar um duplo clique. Automaticamente, ele já arrasta para todo mundo. Então, ele entendeu, por exemplo, que aqui a minha expressão é D10 vezes C10, vezes E10, que é a quantidade, o valor unitário do produto que está aqui nessa linha. E assim por diante, ok? Então, o Excel, a gente trabalha com referências de células para dar replicabilidade para as nossas fórmulas. Só que agora, se liga ao seguinte. Eu tenho uma carga tributária em cima de um valor total. Ou seja, eu vendi ali R$ 23.545. Só que eu tenho que descontar aqui, eu quero saber quanto que dá isso em termos de impostos. O que eu vou fazer? Vou pegar o valor total e vou multiplicar pela carga tributária. Então, F3 vezes A3. Enter. Pergunta, se eu arrastar essa fórmula aqui, vai dar certo? Me falem no chat. Neste momento, olha só, a minha fórmula está F3 vezes A3. Se eu arrastar essa fórmula, vai dar certo? Sim ou não? Sim ou não? Se eu arrastar essa fórmula, vai dar certo? Vai dar errado. Por quê? Olha o que apareceu para mim. Tudo zerado. Por que apareceu tudo zerado? A primeira célula que eu fiz a continha, eu coloquei F3 vezes A3.
Na hora que eu arrastei para baixo, o que o Excel fez? F4 vezes A4. Depois, F5 vezes A5. Pergunta, quem é a célula A4? Célula A4 está aqui, ó. Tem alguma informação na célula A4? Vou colorir ela de laranjinha. Tem alguma informação na célula A4? Não. Vocês já devem ter conseguido perceber o seguinte. F3, que é o valor total, ele tem que ir variando à medida que eu arrasto a minha fórmula para baixo. Certo? Porém, A3, que é a carga tributária, é um valor fixo. Então, esse A3 ele não pode variar. O que a gente tem que fazer na nossa fórmula, então? Vou voltar e vou apagar. E aí, vocês vão aprender um recurso chamado de referência absoluta. Referência absoluta. Olha só. Continha que eu preciso fazer aqui. Valor total vezes carga tributária. Na hora que eu cliquei na carga tributária, eu tenho que pressionar a tecla F4. Olha para o seu teclado. Tecla F4. Pressionei. Veja que apareceu o sinal de cifrão antes da linha e antes da coluna. O que esse sinal de cifrão está fazendo ali? Ele está travando, deixando essa referência fixa. Ok? Enter. Agora, na hora que eu arrasto, o que ele vai fazer? Olha só como é que ficou a fórmula. F3 vezes A3, só que o A3 está travado. Na hora que eu arrasto a fórmula, fica F4 vezes A3 ainda. Então, quando eu pressionei a tecla de função F4 para poder travar, ele manteve fixa essa referência que é a carga tributária. Então, em qualquer uma das células de impostos, veja que a continha sempre está sendo feita com A3. Ok? Então, nesta coluna de impostos, eu tenho dois tipos de referência. A referência que varia é chamada de referência relativa. A referência fixa, que está trancada, é chamada de referência absoluta. Isso me permite agora fazer o seguinte. Se eu simplesmente alterar a carga tributária, por exemplo, para 10%, veja que tudo aqui nos impostos alterou. Se eu alterar para 50%, veja que tudo nos impostos alterou. Então, automaticamente, as minhas situações estão sendo ali replicadas de acordo com a minha função. E isso só foi possível porque eu tenho que trabalhar no Excel com referências. Ok? Beleza? Pessoal, isso aqui é muito tranquilo para quase todo mundo. Para quem não sabia nada de Excel, lembra, eu fiz uma aula de nivelamento para te ajudar com essas questões básicas, tá? E mandei para vocês. Ok? Show? Seguinte, continua acompanhando aqui. Outra coisa, coloca na cabeça de vocês, Excel é prática. Siga a metodologia que você vai aprender. Eu te garanto que você vai aprender. Você precisa prestar atenção na aula e replicar depois, ao final, praticando. E aí você vai poder ver o vídeo, pausar o vídeo e tudo direitinho. Chique? Ok? Beleza. Segue aqui, acompanha comigo. Agora, vamos entender como que o Excel compreende essas listas, que existem dentro dele. A gente fez no exemplo passado um arraste de fórmula para as funções serem replicadas. Só que o Excel, além de arrastar fórmulas, ele nos permite arrastar listas. Como assim? Aqui, por exemplo, eu escrevi janeiro. Se eu clicar, segurar e arrastar, veja que ele já vai aparecendo para mim os meses que ele vai autocompletar. Arrastei até dezembro, ele já entendeu. Então, eu não precisei escrever janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Ok? Ele já conseguiu replicar isso aqui. Se eu pegar o dia da semana, eu também posso clicar e arrastar, que ele já consegue entender que depois de segunda-feira vem terça-feira, vem quarta-feira, vem quinta-feira e assim por diante. Ok? Quando eu tenho, por exemplo, só um 1 aqui,
e eu arrastar, o que ele vai fazer? Ele vai replicar uma série de números uns. Então, ele replicou uma lista com um determinado valor. Mas vamos supor que eu quisesse fazer uma lista sequencial, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu poderia selecionar as duas células. Por que selecionar as duas? Porque assim eu estou passando para o Excel um padrão, falando para ele o seguinte: Excel, começa no 1, depois vai para o 2. Então, estou variando de 1 em 1. E aí ele consegue entender, arrastando, que depois vai vir o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Já criou uma lista. Até aqui, tudo bem. Agora, se liga no seguinte. Se eu arrastar uma determinada data, o que vocês acham que vai aparecer aqui para mim? Olha só, a data que está aqui é 11/1/2021. Se eu arrastar essa data, vai aparecer o quê? 12/1/2021, vai aparecer 11/2/2021, vai variar o quê? Dia, mês, ano, não vai variar nada. O que vai acontecer? Quem me fale aí? Olha só, se eu arrastar normal, clicando e segurando com o botão esquerdo, ele vai completando os dias. Porém, se liga na dica secreta. Na hora de arrastar, você também pode arrastar com o botão direito. Então, clica, segura e arrasta com o botão direito. Na hora que eu solto, veja o que ele me mostra. Apesar disso aqui parecer ser bobo, ajuda demais. Olha só, na hora que eu arrasto com o botão direito e solta, aparece para mim. Você quer fazer o quê? Copiar as células, ou seja, replicar 11/1? Não. Você quer preencher os meses? Se eu clicar em preencher meses, veja que ele já completou. Vou tomar uma aguinha aqui que minha garganta secou. Veja que na hora que eu coloquei preencher, ficou sem áudio aí? Voltei. Beleza, pessoal. Tranquilo, tá? Voltou aí já, estão me ouvindo bem. Chique. Voltou. Olha só, simplesmente fechei aquela planilha que a gente já tinha acabado. Agora, abri aqui uma outra planilha que a gente vai aprender 3 recursos de produtividade. Que vão te ajudar e muito no seu dia a dia. Se liga, preste bastante atenção. Olha só. Eu tenho aqui uma tabelinha. Essa tabelinha está com uma determinada formatação. Ok? Nesta tabelinha, eu tenho aqui produto, valor unitário, vendas, valor total, estoque e assim por diante. Ok? Beleza? Tranquilo. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esta formatação que está aqui, e replicar para as demais tabelas. Como que a gente faz isso? Existe um recurso no Excel chamado de pincel de formatação. Que é esse recurso que está aqui, ó, nessa setinha aqui. Esse pincel de formatação é capaz de fazer o seguinte, é capaz de
pegar um estilo de formatação de uma tabela e levar para outro. É capaz de pegar um estilo de formatação de uma tabela e levar para outro. Beleza? Tranquilo? Agora, simplesmente você pode fazer o seguinte. Clicar onde você quer replicar. Cliquei aqui nessa tabelinha, cliquei nessa tabelinha, cliquei em cada uma das outras e veja que eu já levo o estilo de formatação para todas elas. Já levo o estilo de formatação para todas elas. Para deixar ainda a nossa tabelinha mais bonitinha, está vendo que eu tenho aqui linhas de grade, que são essas linhas divisórias entre as células? Eu poderia vir aqui na guia Exibir e desmarcar a opção linha de grade. E aí, já ficou desta forma aqui. Ficou bonitinho agora? Ficou tranquilo? Beleza. Então, pincel de formatação, você consegue retirar um estilo de formatação e levar para outro local. Ok? Beleza? Tranquilo. Daqui a pouco eu volto na outra planilha lá, tá? Quem perdeu um pouquinho da explicação. Continuando aqui, ó. Outro recurso muito interessante. Olha para essa tabelinha aqui para mim e me fale no chat quem já passou raiva com isso. Olha só. Eu tenho uma tabelinha com várias e várias informações. Só que está vendo que eu tenho linhas em branco nessa tabela? Beleza? Está vendo que eu tenho as linhas em branco nessa tabela? Tem uma linha em branco aqui, tem uma linha em branco aqui, tenho várias linhas em branco na minha tabela. Essas linhas em branco geram problemas na nossa estrutura. Essas linhas em branco geram problemas na nossa estrutura. Como que a gente pode fazer? Tem como remover todas elas de uma vez. Se liga nessa super dica de produtividade. Se liga nessa super dica de produtividade. Você seleciona a tabela inteira. Como que você pode selecionar a tabela inteira? Você pode clicar Ctrl Shift, seta para baixo, até você chegar no final da tabela, se ela tiver com essas linhas em branco, e seta para a direita. Então, Ctrl Shift, seta para baixo e seta para a direita, selecionei a tabela inteira. Agora, se liga no passo a passo. Pressiona F5. Pressiona F5. Pressionei F5. Aí apareceu essa opção aqui, ó, Ir para. E você vai clicar em Especial. Na hora que eu cliquei em Especial, vai aparecer várias e várias opções. O que você vai fazer? Vou marcar a opção em branco. Em branco. E dei OK. Veja que agora o Excel já selecionou automaticamente todas as minhas linhas que estão em branco. E eu posso simplesmente clicar com o botão direito sobre elas, excluir e marcar a opção linha inteiro. Prontinho. Todas as linhas em branco foram removidas de uma única vez. Aqui eu coloquei 100 linhas, mas poderiam ter sido 50 mil. Poderia ter sido 10 mil linhas e assim por diante. Ok? Beleza? Tranquilo? Pessoal, o áudio não está mudo não, tá? Qualquer coisa dá um F5 aí. Avise aí no chat, pessoal, dá um F5 na página, o áudio está normal. Beleza? Ficou mudo ali um minutinho e já voltou. Ok, ok, ok? Uma outra coisa importante, pessoal, para você ter certeza que você não está atrasado na live, observa no YouTube que tem um ao vivo e tem uma bolinha vermelha. Aquela bolinha vermelha tem que estar marcada, senão clica nela lá para você ficar ao vivo na live. Gostaram dessa dica de produtividade? Sim? Beleza, beleza, beleza. Olha só. Próxima dica de produtividade. Essa aqui é mágica. Vocês vão ver que o Excel é capaz de ler os seus pensamentos. Se liga nessa estrutura aqui. Se liga nessa estrutura aqui. Eu tenho aqui um nome completo com um identificador, poderia ser uma matrícula de um aluno e assim por diante. Eu tenho ali um nome completo com um identificador. Eu tenho aqui uma cidade e eu quero separar essas informações. Eu quero colocar nessa coluna só o nome inicial, ou seja, só Pedro,
só Enzo, só Carlos, só Maria e assim por diante. O que a gente vai fazer? Já ouviram falar de um recurso chamado preenchimento relâmpago? Esse recurso é acionado através da tecla Ctrl E. Olha a mágica do Excel. Se eu quero que automaticamente ele complete aqui só com o primeiro nome, eu vou escrever só Pedro, Enter e pressiono Ctrl E. Veja que automaticamente ele já colocou só o primeiro nome de cada um. Beleza? Show? Olha só, já separei ali o nome com um clique. Quem que já teve que fazer isso e ficou digitando ali manualmente? Professor, tem outras formas de fazer? Tem, e a gente vai ver muito isso ao longo do curso. Quero escrever aqui agora no sobrenome só o último nome. Se eu quero só escrever o último nome, eu vou passar um padrão para o Excel. Quem que é o último nome aqui da primeira linha? Santos. Vou escrever Santos e pressiono Ctrl E. Olha só, já completou com Souza, Silva, Ferreira, Teixeira, Malta e Silva. Ele já entendeu também ali o sobrenome. Se eu quiser colocar só o ID, o identificador, eu vou escrever o primeiro identificador, Ctrl E. Ele já completou ali para mim também, só com o identificador. Beleza? Ok. E agora, se eu quiser juntar informações, aqui eu tinha só separado. Imagine que eu queira colocar o primeiro nome e o último nome, engolindo ali o nome do meio. O que eu poderia fazer? Pedro Santos. Ctrl E, já completou. Enzo Souza, Carlos Silva, Maria Ferreira. Olha a mágica do Excel. Olha a mágica do Excel. Curtiram? Beleza ali? Interessante? E se eu quiser criar um outro padrão, por exemplo, colocar ali Pedro e a cidade dele. Olha o que eu vou fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pedro, abro parênteses, escrevo Natal, que é a cidade dele, fecho parênteses. Ctrl E. Olha o que o Excel já fez. Já colocou Enzo, Belo Horizonte, Carlos, São Paulo, Maria, Rio de Janeiro e entre parênteses igualzinho. Me fale aí se você já conhecia este recurso do Excel. Show? Top? Interessante esse recurso aqui? Gostaram dessa outra dica de produtividade? Vocês acham que essas 3 dicas aqui já vão adiantar o dia de vocês? Espero que sim. Deixa eu fechar. Deixa eu voltar só aqui na planilha anterior, pessoal. A única parte que cortou o áudio foi o seguinte. Eu estava falando que você pode arrastar as coisas com o botão esquerdo, mas também com o botão direito. E quando você arrasta com o botão direito, você tem opções adicionais que você pode preencher. Além do dia, de avançar um dia a um dia, pode avançar mês a mês ou ano a ano. É só isso, tá? Nada demais. Coloquei aqui preencher anos, variou o ano e não o dia. Quando eu arrasto com o botão direito e coloco preencher mês, variou o mês e não o dia. Quando eu arrasto com o botão direito e coloco preencher dia, variou o dia e não os demais. Só isso, tá? Foi isso aí que cortou nos 40 segundinhos sem áudio. Ok? Beleza? Bora para a próxima. Bora para a próxima, que vocês vão ver a função soma de uma maneira que vocês provavelmente nunca viram. Olha só a outra mágica que a gente vai fazer. Por isso que essa aula se chama produtividade. Por isso que ela tem o nome de produtividade no nome. Olha só, aqui eu tenho uma tabelinha. Eu tenho um determinado produto que tem uma determinada quantidade de vendas. Então, o produto A na semana 1 vendeu isso, na semana 2 isso, 3 e 4 e assim por diante. Se eu quiser descobrir o total vendido, de produto A no total geral aqui, na coluna G, o que eu vou fazer? Eu não preciso fazer isso aqui não, ó. Igual, clico na primeira, mais, clico na segunda, mais, clico na terceira, mais, clico na quarta. Não, a gente tem uma função no Excel que é capaz de fazer soma. Qual é essa função? É a função soma. Então, toda função no Excel, ela começa com o sinal de igual. Depois eu digito o nome da função e abro parênteses.
Assim que eu abro parênteses, eu devo inserir para o Excel os argumentos daquela função. Aqui, eu quero somar os valores de todas as semanas. Eu posso clicar na primeira semana e arrastar até a última. Veja o que o Excel fez para mim. Colocou soma C3, dois pontos, F3. O que significa os dois pontos? Dois pontos é um intervalo. O que está falando para o Excel aqui? Que eu vou somar o intervalo que vai de C3 até F3. Ou seja, o D3 e o E3 estão entre C e F? D e E está entre C e F? Está, então ele vai ser somado também. Tudo que está marcado aqui vai ser somado. Fechei parênteses, Enter. Somei a quantidade de produto A aqui no total. Se eu arrasto a fórmula para baixo, somei de todos os produtos. Essa tabelinha está me permitindo analisar o total vendido por produto. Mas, se eu quiser também descobrir o total vendido na semana, somando todos os produtos, o que eu posso fazer? Eu posso somar aqui, ó. Somar a coluna C, depois a coluna D, depois a E e assim por diante. Então, eu poderia fazer aqui, ó, soma, seleciono todos os valores que eu quero somar daquela semana, e aqui eu estou somando de C3 até C6, fechei parênteses, Enter. Descobri ali o total da semana 1. Se eu quiser descobrir das demais semanas, eu posso simplesmente pegar essa fórmula e arrastar para o lado. Então, veja, olha só. Aqui eu estou somando de C3 até C6. Se eu arrasto para o lado, se eu vou uma coluna para o lado, eu vou somar a coluna D3 até D6. E assim por diante. Depois E e F. Ok? Então, eu já descobri a soma de cada um. Até aqui, sem muita novidade. Até aqui, sem muita novidade. Só que, se liga na mágica que eu vou fazer agora. Preste bastante atenção. Se você estava viajando na maionese aí, preste bastante atenção. Eu tenho outras planilhas ocultas nessa tabelinha. Vou clicar com o botão direito aqui, reexibir. E aí eu tenho 3 tabelinhas. Vou abrir todas elas. Olha só um negócio que eu vou fazer que vai te fazer ganhar muito tempo. Apaguei as minhas fórmulas todas. Observa o seguinte. Eu tenho 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. Perceba que a estrutura da tabela ela é a mesma, só com valores diferentes. Pode ser que você estava fazendo um compilado ali das suas filiais, dos seus clientes, seus vendedores, seus produtos, qualquer coisa. Ok? Só que eu vou fazer todas elas de uma única vez. Isso é chamado de referência 3D. Isso é chamado de referência 3D. Olha só como que a gente vai fazer. Cliquei na primeira planilha, segura Shift, clica na última planilha de mês, que é a do mês de março. Veja que as 3 já estão selecionadas, já ficaram as 3 branquinhas aqui para mim. Agora, eu vou fazer a função soma normalmente. Igual, soma, abro parênteses, seleciono todos os valores do produto A. Arrastei para baixo. Igual, soma, abro parênteses, seleciono todos os valores aqui da semana 1. Arrastei para a direita. Vocês acreditam que tudo isso que eu estou fazendo na planilha de janeiro acabou de ser replicado em fevereiro e março? Olha só, cliquei em fevereiro, está tudo pronto. Cliquei em março, está tudo pronto. Janeiro, fevereiro e março. Tudo feito de uma única vez. Por quê? Porque essas planilhas foram agrupadas. Quando eu cliquei na primeira, segurei Shift e cliquei na última, eu agrupei todas elas. E aí, qualquer modificação que eu faça em uma, eu faço em todas. Então, de novo, cliquei na primeira, cliquei na última. Se eu selecionar tudo aqui, clicar em mesclar e centralizar, estou mesclando de todas, e escrever tabela de vendas, Enter, veja que fevereiro e março estão lá com as informações tabela de vendas. Se eu apagar de uma delas, apaguei de todas. Se eu quiser modificar somente de uma planilha, eu volto com o botão direito e mando desagrupar. E aí, modificação que eu faço em uma tabela de vendas,
não vai se replicar nas demais, ok? Então, trabalhar com planilhas agrupadas, quando você tem uma estrutura como essa, faz você ganhar muito tempo. Muito tempo. Ok? Top demais isso aqui? Me fale aí no chat se vocês gostaram dessa dica. Chique! Imagine que eu tivesse 50 planilhas. Fazer tudo de uma vez. Seria bom, não seria? Top? Bacana. E aí, eu tenho uma planilha chamada de compilado. O que eu quero fazer? Quero somar o total do produto A, B, C e D. Maneira 1 de fazer, igual, soma, abro parênteses. Aí eu vou lá na primeira planilha, clico no total do produto A. Ponto e vírgula, clico na segunda planilha, clico no total do produto A. Ponto e vírgula, clico na terceira planilha, clico no total do produto A. Aí, olha como é que ficou minha fórmula. O Excel vai somar G3 de janeiro mais G3 de fevereiro mais G3 de março. Fechei, Enter. Somou? Somou. Só que se fosse 50 planilhas, eu teria que ficar clicando em uma por uma. Tem forma mais fácil de fazer. Como? Igual, soma, abro parênteses. Clico em janeiro, seguro o Shift, clico em março. Acabei de selecionar as três. Apareceu aqui, ó, que está selecionado de janeiro a março. Cliquei no total do produto A, fechei parênteses, Enter. Já trouxe o total, arrastei, prontinho, está ali. Gostaram dessa? Sim ou não? Bacana? Pessoal, Excel é prática. Se você não sabia nada, é claro que no começo você vai ter mais dificuldade de quem já sabia um pouco. Mas, fazendo o curso, você vai conseguir aprender. A maioria das vezes eu ouço até o seguinte: professor, eu achei que eu tinha Excel avançado e, na verdade, eu não tinha. Eu não sabia metade das coisas que você ensinou. A maioria das pessoas não tem noção do nível que elas têm de Excel, porque a maioria dos cursos vende algo que não é. Vende o curso como se fosse avançado e não é. Vocês vão ter oportunidade, tá, ao longo do nosso conteúdo, eu vou explicar sobre isso, de fazer, de fato, conteúdos que são de nível avançado. Tá? Então, vocês vão aprender muito sobre isso ao longo do conteúdo. Legal? Deixa eu tomar mais água aqui. Beleza, beleza, beleza. Top. Top, top, top. Bora lá. Agora é o seguinte, ó. Deixa eu até apagar isso aqui. Vamos aprender outras 3 funções simples. São funções essenciais que a gente precisa saber. São funções essenciais que a gente precisa saber. Aqui eu tenho alunos, mas poderia ser funcionário, produto, qualquer coisa, tá? Pessoal, lembra o seguinte, Excel é ferramenta. Você aprendendo a ferramenta, você aplica em qualquer área, ok? Aprendendo a ferramenta, você aplica em qualquer área. Eu quero primeiro somar a nota de todos os alunos aqui, de cada um deles. Igual, soma, abro parênteses e seleciono as 3 notas. Fechei, Enter. Carlita tirou 48. 8 mais 0 mais 40. Arrastei, sei a nota de todo mundo. Legal? Bacana. Agora, eu quero ensinar outras 3 fórmulas. Primeira delas, função média. Eu quero fazer a média de todos os alunos dessa turma. Eu quero fazer a média de todos os alunos dessa turma. O que eu vou fazer? Igual, média, e abro parênteses. A função média calcula a média aritmética. Como assim calcula a média aritmética? Ela vai pegar a quantidade aqui, vai somar todas as notas e dividir pela quantidade de alunos. Então, vai somar 48 mais 70 mais 87 mais 75 mais 34 e dividir por todos os alunos. Então, selecionei aqui todos os totais. Fechei parênteses, Enter. Descobri que a média da turma é 62,8. Se eu alterar uma determinada nota, tudo se altera. Por exemplo, a Carleta não tirou 0 mais, tirou 40 aqui. Veja que a nota dela já foi para 88 e a média já foi para 70,8. Beleza? Ok. Pessoal, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. O vídeo, como eu disse, ele vai ficar gravado durante uns dias. E aí, você pode rever, pausando e praticando. O curso
vai te ensinar mais conteúdo que em qualquer outro. Mas um passo importante do seu aprendizado é, depois da aula, praticar. Não em conjunto, depois da aula, praticar. Se fosse em conjunto, a gente não aprenderia 10 fórmulas durante o curso. Vocês vão aprender mais de 70. Aproveitem a oportunidade. Vamos lá. Descobrir a média da turma. Agora, eu quero descobrir a maior nota. Eu quero descobrir a maior nota. Para isso, a gente vai utilizar a função maior. Olha só como é que funciona a função maior. Primeiro, ele me pede a matriz. O que é essa matriz? O que é essa matriz? É um intervalo de onde eu quero analisar qual a maior nota. Selecionei aqui todas as notas. Ponto e vírgula, apareceu ali um K. O que é esse K? K é uma variável. K é uma variável. Se eu quero saber a primeira maior nota, eu vou escrever aqui 1. Então, se eu colocar 1 e fechar parênteses, qual valor tem que aparecer para mim no maior nota? 88, não é? Apareceu 88. Se eu alterar a nota do Felisberto para 42 aqui, foi para 90, a maior nota virou 90, ok? Se eu tivesse colocado, ao invés de 1, 2, apareceria a segunda maior nota, que nesse momento é 88, porque eu tenho 90. Então, esse 2, esse 1, é a ordem que você quer indicar ali da função maior, ok? Que era a primeira maior nota, coloquei 90. Beleza. Quero fazer agora a descoberta de qual a menor nota. Qual a menor nota? Igual, menor, abro parênteses. Seleciono o intervalo de onde eu quero obter a menor nota. Ponto e vírgula, eu quero a primeira menor nota. Então, aqui vai ser 1. Fechei parênteses, Enter. Descobri que a menor nota é 34. Essas funções, vamos testar elas num outro contexto. Olha só, eu tenho aqui alguns clientes que vendem produtos ali para alguns países. Legal? Tem alguns clientes que vendem produtos para alguns países. Quero fazer alguns cálculos. Primeiro, eu quero descobrir o valor total aqui. Então, vou fazer a soma. Atalho para você fazer a soma muito legal. Está aqui no total, pressiona Alt igual, que vai inserir a autossoma. Ou, simplesmente, você pode fazer lá como é que chama a funçãozinha que a gente acabou de ver? Função soma. Selecionei aqui todos os meus valores e descobri que o valor total vendido no Brasil é de 350 mil. Beleza? O valor total vendido no Brasil é de 350 mil. Se eu der um Alt igual, automaticamente ele já completa ali para mim também. Ou eu poderia arrastar a fórmula, clicar, segurar e arrastar para a direita. Legal, tem os valores vendidos em cada um dos países. Se eu quiser fazer a média, mesma coisa, igual, média, abro parênteses. Quero descobrir a média aqui do Brasil. Selecionei todos os valores, fechei parênteses e arrasto para o lado. Então, tenho ali a média e o total em cada um dos países. Legal? Beleza? Tranquilo. Se eu quiser descobrir quais foram as maiores vendas, olha só, quero gerar um ranking. A gente acabou de ver a função. Igual, maior, abro parênteses. Quero descobrir os maiores valores. Seleciono todos os valores aqui de todos os países. Ficou ali de C3 até E11. Ponto e vírgula, eu quero o primeiro maior valor. Eu posso escrever 1 aqui? Posso. Só que tem uma coisa mais inteligente que eu posso fazer. O que eu posso fazer ao invés de escrever o 1 aqui? Eu posso clicar no 1 do ranking. Por quê? Porque na hora que eu arrastar essa fórmula, o que vai acontecer? Ele vai descobrir primeiro o primeiro maior valor, que é de G3. Depois, ele vai descobrir o segundo maior valor, depois o terceiro, e assim por diante. Captou? Então, olha só, indicando o G3, automaticamente eu estou indicando que eu quero o primeiro maior valor.
Na hora que eu arrastar a fórmula, eu vou querer o segundo maior valor. Na hora que eu arrastar a fórmula, o terceiro maior valor. Ok? Só que tem um detalhe que eu preciso fazer. Eu quero descobrir o maior valor deste intervalo, que é de C3 até E11. O que eu preciso fazer aqui para poder arrastar essa fórmula corretamente? Este intervalo de C3 até E11, todos os valores aqui, então, tudo isso aqui, ele é fixo. Então, eu preciso travar este intervalo. Como que eu faço isso? Pressionando F4. Aí, veja que ele já inseriu o cifrão para travar que o meu intervalo de onde eu vou analisar os valores é sempre de C3 até E11. Enter. Descobri que o maior valor é 97.396. Arrastando para baixo, descobri os outros valores. Então, observa. Segunda fórmula, continuo analisando de C3 até E11, que é isso que eu quero, só que agora pegando como grandeza o 2, que é o segundo maior valor. Depois eu pego como grandeza o 3, que é o terceiro maior valor, e assim por diante. Beleza? Ok? Show! Se eu perguntar para vocês rapidamente, aonde estão esses três valores, 97, 95 e 92? Batendo o olho, você consegue localizar em menos de 10 segundos? Sim ou não? Batendo o olho, você localiza em menos de 10 segundos? É difícil, não é? Olha o que a gente vai fazer. Vou dar um spoiler da aula que a gente vai ver amanhã. Amanhã você vai ter o melhor conteúdo que você já viu na vida de formatação condicional, mas já um spoiler sobre isso. Selecionei aqui todos os meus valores. Olha o que eu vou fazer. Selecionei todos os meus valores. Formatação condicional, regra de primeiros e últimos, e vou marcar aqui, 10 primeiros itens. Só que ao invés de destacar os 10 primeiros itens, vou marcar aqui 3. Ao invés de destacar os 10 primeiros itens, escrevi 3. E ao invés de destacar de vermelho, vou colocar de verde. Ok. Prontinho. Esses 3 valores estão destacados na tabelinha também. Se eu alterar um determinado valor, por exemplo, vou colocar aqui um valor maior, automaticamente ele já se colore e a tabelinha já altera. Se eu alterar outro valor, vamos colocar aqui maior, automaticamente a tabelinha se altera e o valor é colorido. Então, tudo é atualizado automaticamente. E veja que esse cruzamento de informações, destacando na tabelinha também aonde estão esses valores, ficou super interessante. Gostaram disso aqui? Sim ou não? Legal? Beleza. Isso aqui foi só um exemplo de formatação condicional, tá? Só um exemplo de formatação condicional. Eu poderia, por exemplo, ao invés de ter feito isso, vou limpar, selecionei formatação condicional, limpar a regra. Pessoal, isso aqui é só um spoiler. Amanhã vocês vão ter todos os detalhes do mundo de formatação condicional. Mas vamos supor, por exemplo, que eu queira destacar os valores acima da média. Poderia selecionar aqui a coluna do Brasil, formatação condicional. Vou colocar aqui regra de primeiros e últimos, acima da média. O que for acima da média, eu vou colorir de verdinho. Veja que a média é 50 mil. Quem está acima de 50 mil está de verdinho. Se eu quiser replicar essa mesma lógica em cada um dos outros países, posso selecionar aqui a minha coluna Brasil, duplo clique no pincel de formatação, clico em Argentina e clico em Chile. Na coluna da Argentina, tudo que está acima de 82 foi colorido. Na coluna de Chile, tudo que está acima de 67 foi colorido. Legal também? Gostaram? Beleza. Isso aqui foi só um spoiler, tá? Amanhã vocês vão ter todos os detalhes do mundo em termos de formatação condicional. Vou pular o localizar e substituir e vou mostrar um outro aqui que é mais legal para vocês darem um upzinho aí. Olha só essa situação. Só que antes de falar dela, deixa eu tomar uma aguinha. Me fala aí no chat, estão gostando?
Estão gostando? Sim ou não? Estamos aí com 8.500 pessoas ao vivo. Show de bola! Vocês vão ver que o seu nível de Excel após essa semana vai ser outro. Olha essa situação aqui. Imagine que eu estou digitando um CPF. Aí eu digito lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Ele vai ficar no formato normal, mas imagine que eu queira deixar o CPF no formato de CPF. O que a gente pode fazer? Tem como, no Excel, eu criar formatos personalizados. Isso é uma mão na roda, na vida de todo mundo. Olha só que legal, se liga. Vou selecionar a coluna inteira do CPF, selecionei a coluna inteira, você vai vir nessa opção aqui do geral e depois em mais formatos de número, ok? Geral, mais formatos de número. Aí eu vou clicar aqui em personalizado. Cliquei em personalizado. Lá nessa guia personalizada, eu vou criar um novo formato. O que é formato de Excel? Posso ter um formato de número, de moeda, data, hora. Eu coloquei, inclusive, isso no nivelamento lá para vocês, tá? Aqui eu vou criar um novo formato, que é um formato de CPF. Como que eu faço isso? Vou apagar o que está em geral e vou explicar para o Excel como que é o formato de CPF. Me ajuda, como que é o formato de CPF? Eu sempre tenho 3 dígitos, e aí eu vou simbolizar esses 3 dígitos por 3 zeros. Coloquei ali 1, 2, 3 zeros. Depois dos 3 zeros, eu tenho um pontinho, não é isso? E aí eu vou indicar esse pontinho entre aspas. Então, quando eu vou indicar um caractere ali diferente de um número, quando for um texto, você tem que colocar ele entre aspas. Então, coloquei 3 zeros, pontinho entre aspas. Depois eu tenho mais 3 números. Beleza. E aí eu tenho outro pontinho. Coloquei o outro pontinho também entre aspas. Depois eu tenho mais 3 números. 1, 2, 3. Não é isso? E aí eu tenho um tracinho, que eu também vou colocar entre aspas, e tenho 2 números. Não é isso? Veja que no exemplo, ele já vai formatar dessa forma para mim. Dei OK. Olha que legal, já formatou com o formato de CPF. E o mais interessante disso, se eu inserir outro CPF, eu não preciso digitar ponto e traço. Ele já entende. Olha que interessante. 999-888-77722. Enter. Já colocou automaticamente no formato de CPF. Legal? Gostaram? Beleza, vamos fazer de celular aqui também? E os outros 2 eu deixo como exercício. Deixa eu tomar só água antes. Muito conteúdo, não é? Isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo, tá? Tem muita coisa legal até a gente construir planilhas como aquela que eu mostrei para vocês no começo da aula. Mas lembra, Excel você precisa fazer. Você precisa acabar a aula e ir praticar, ok? Tranquilo? Bora lá. Vou fazer do celular. Imagine que eu vou digitar o meu celular aqui. 319999 mais 9, 8888. Coloquei certinho? Coloquei. Quero colocar isso aqui no formato de celular. Então, selecionei a coluna inteira. Posso usar até um atalho. Ctrl 1, já abre aqui a guia de formatar a célula. Vou em personalizado. E aí eu vou apagar aqui geral. Vou apagar aqui geral e vou criar o formato de telefone celular. Qual que vai ser o formato? Eu vou começar abrindo parênteses. Parênteses é um caractere de texto. Eu vou abrir ele entre aspas. Então, abri parênteses. Depois que eu abro parênteses, eu tenho o DDD, que são 2 números. Coloquei ele 2 zeros. Beleza? E aí eu vou fechar parênteses. Vou fechar parênteses. Coloquei entre aspas também. Depois que eu abri e fechei parênteses, como é que é o formato do meu celular? Eu tenho um espacinho e tenho um dígito, que é aquele 9. Tenho outro espaço, tenho mais 4 dígitos, indiquei aqui 4 zeros. Tenho um tracinho, que eu vou colocar entre aspas, e mais 4 zeros. Prontinho. Este é o formato do meu celular. Não é isso? Beleza, vamos testar se deu certo? Ok. Olha só o celular aqui, que bonitinho. Quero colocar outro celular.
quero colocar outro celular. Vamos colocar, por exemplo, aqui DDD 85 987 21 1234. Enter. Automaticamente já colocou no formato de celular. Beleza? Top! Já sabiam dessa? Quem aí tinha Excel, entre aspas, avançado, e tudo que eu ensinei aqui até agora já sabia? Ou se já valeu e já aprendeu algo novo? CNPJ, telefone fixo, vou deixar como exercício, é a mesma lógica para vocês, tá? Beleza, vamos lá, que estamos chegando aqui nas nossas planilhas finais. Deixa eu tomar mais aguinha. Beleza, galera? Top! Pessoal, a aula vai sempre durar em torno de 2 horas, tá? Eu sigo as 2 horas direto. Aproveitem o conteúdo. Não fique, flodando o chat aí, mandando 1000 mensagens, que hora que é a lista de presença, qual que é o código. Isso aí eu informo durante a aula. Lembra, o objetivo não é código aqui, o objetivo é te ensinar Excel. E o seu objetivo tem que ser aprender Excel e não pegar certificado de Excel que não vai adiantar nada na sua vida. Sempre que eu pergunto para as pessoas assim, você acha que está ganhando o que merece? Você está no emprego dos seus sonhos? 90% fala que não, mas 90% não quer se esforçar para poder mudar aquilo. Então, aproveitem a oportunidade de fato, aprender. Vocês vão ter o melhor conteúdo, com a melhor estrutura, com o material mais didático do mundo nas suas mãos. Você precisa aproveitar o conteúdo. Legal? Beleza, seguindo. 2 recursos simples, mas que você precisa saber. Olha só, imagine que eu peguei uma tabelinha de dados e eu tenho aqui um nome de um representante. Veja se você percebe algo errado nessa tabelinha para mim. Olha no meu zoom aqui, vê se você percebe algo errado. Percebeu algo errado aqui? Olha só, não é necessariamente um erro sempre, mas aqui é. Eu tenho Mário Júnior escrito com acento e Mário Júnior escrito sem acento. Isso gera uma série de problemas quando a gente for trabalhar com gráficos, tabelas dinâmicas, dashboards. Por quê? Porque a sua base de dados está errada. A sua base de dados está errada. Então, a gente precisa entender e tratar essa base de dados. Por exemplo, eu quero corrigir, tirar esse Mário sem acento e colocar o Mário com acento. Como que eu faço? Ctrl U. Ctrl U vai abrir essa opção chamada de localizar e substituir. Localizar é para você ir localizando determinados itens que você digita o nome deles. Substituir é para fazer o seguinte. Eu quero pegar o nome Mário Júnior, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e quero substituir por Mário Júnior com acento. Então, olha a sutileza. O Excel vai pegar todas as células em que tiver escrito Mário Júnior sem acento e trocar por Mário Júnior com acento. Clicando em substituir tudo, veja que ele trocou aqui. Ó. Fizemos 3 substituições. Agora, perceba que eu só tenho um Mário Júnior aqui. Ok? Beleza? Tranquilo? Show! Eu tenho o mesmo problema aqui em Niterói. Olha só, eu tenho Niterói com acento e Niterói sem acento. Vou dar um Ctrl U, mandar o Excel pesquisar Niterói sem acento e trocar por Niterói com acento. Substituir tudo, trocou também. Então, este recurso de localizar e substituir é importante. Esse recurso de localizar e substituir é importante para você tratar suas bases de dados. Vamos de mais água. Beleza. Então, esse recurso você tem que saber também para você entender. Amanhã, a aula é só de análise e tratamento de dados. Vocês vão aprender muita coisa ao ponto de conseguir pegar uma tabelinha que está lá em branco
e deixar uma tabelinha estruturada e bem estruturada, como esta aqui, por exemplo, em que você consiga ali separar as suas informações, você consiga filtrar as suas informações com esses botõezinhos, tá? Então, a aula de manhã é muito, muito top. Além disso, vamos ver muito sobre formatação condicional, validação de dados, macro, vamos aprender a automatizar processo no Excel, dentre outras coisas. Beleza? Tem muito conteúdo para vir amanhã ainda. Vamos lá, vou abrir aqui mais uma planilha, que é a planilha de atalhos, para dar uma aliviada aqui, conteúdo mais levinho. Quando eu dou essas pausas aqui, porque eu estou enchendo a garrafinha d'água, tá? Beleza, beleza, beleza. Olha só. Agora, eu vou mostrar para vocês uma série de atalhos que são interessantes. Não vou testar todos aqui, mas vou deixá-los disponíveis para vocês testarem todos os outros. Vou pegar os principais que vão ser mais importantes para a gente. E aí, dica, lá no Instagram, você clicar na descrição do perfil, tem um link para você baixar uma lista de atalhos mais completa ainda em PDF, tá? Então, você volta lá, ok? Beleza? Tranquilo? Bacana. Olha só, vamos aprender aqui alguns atalhos. Alguns que eu vou falar, eles vão ser muito simples, mas alguns não vão ser. Primeiro de tudo, você precisa saber trabalhar com atalhos de navegação. Você precisa saber trabalhar com atalhos de navegação. Como assim, professor? Eu tenho aqui uma tabelinha. Eu preciso saber selecionar essa tabela toda sem ser com o mouse. Como que eu faço isso? Pessoal, sem ser grosso, mas sendo direto. Professor, preciso de dormir. Vá dormir. Não tem problema nenhum, tá? Isso aqui, acredito que o pai não está obrigando ninguém a fazer o curso. Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro que vocês só vão ter essa vez na vida. Você só consegue se inscrever uma vez, então aproveita. Aproveita. Quem quiser ir dormir, vai dormir sem nenhum problema, tá? Isso aí, a sua carreira, a sua trajetória profissional, o seu futuro, quem faz é você. Então, comprometa-se para você ter resultados que você deseja. Isso aí é com você. Beleza, vamos lá. Atalhos de navegação. Como que eu seleciono essa tabela toda? Algumas formas. Primeira delas, se eu pressionar Ctrl T, ele já selecionou a tabelinha inteira. Então, Ctrl T, selecionei a tabelinha inteira. Beleza? Outra forma de selecionar. Clicou na primeira célula, pressiona Shift. Se você pressionar o Shift e seta para baixo, ele vai selecionando de 1 a 1. Se você quiser selecionar toda uma coluna, Ctrl, Shift, seta para baixo. Então, o Shift só é de 1 a 1. Com o Ctrl selecionado, você vai para até o final da sua tabela. Então, Ctrl, Shift, seta para baixo, selecionei a coluna inteira. Mantendo o Ctrl Shift selecionado, seta para a direita, selecionei o restante da tabela. De novo, se for só o Shift, é 1 a 1. Com o Ctrl, ele vai até o final da base de dados. Se eu selecionei a primeira coluna toda e soltar o Ctrl, mas manter o Shift, eu vou navegando uma a uma das colunas. Com o Ctrl pressionado, vou até o final. Então, Ctrl, Shift e as setinhas são essenciais para você poder navegar. Aí, outros atalhos que são básicos que você precisa saber. Ctrl+C serve para quê? Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Então, Ctrl+C copia, Ctrl+V cola. Ok? Beleza? Como que eu desfaço essa ação? Ctrl+Z. Então, Ctrl+C copia, Ctrl+V cola, Ctrl+Z volta atrás. Ctrl+Z volta atrás. Beleza? É um atalho extremamente importante também. Outro atalho importante, Ctrl+X. O que é o Ctrl+X? Peguei uma parte só da minha base de dados. Ctrl+X recorta, Ctrl+X recorta os dados. O que é recortar? Tirar de um local e colar em outro. Então, Ctrl+X, recortei. Ctrl+V, colei eles aqui. Separei essas informações.
Ctrl C, copia, Ctrl V, cola, Ctrl X, recorta. Beleza? Ctrl Z, volta atrás. Quero colocar uma tabelinha em negrito. Ctrl N, também é um atalho importante. Ctrl N, deixa tudo ali em negrito. Então, deixei em negrito. Um outro atalho que é extremamente importante. Salvar as suas tabelinhas. Ctrl B. Ctrl B, ele salva o seu arquivo. Observa aqui em cima, eu vou pressionando o Ctrl B, fica aparecendo ali, ó, salvo, 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 salvo. Então, de tempos em tempos, sempre salve as suas tabelas. Beleza? Ok? Um outro atalho que eu gosto, para você poder excluir, por exemplo, uma coluna, Ctrl menos. Então, Ctrl menos exclui, Ctrl mais acrescenta. Então, Ctrl mais, vou acrescentando colunas. Ctrl menos, eu vou excluindo colunas. Ok? Isso vale também para linhas. Ctrl mais, insere linhas. Ctrl menos, remove linhas. Legal? Gostaram aí dos Ctrls mais e menos também? Beleza. Uma outra coisa que é interessante, se eu tiver várias planilhinhas aqui, ó, então estou criando várias e várias e várias. Ctrl Page Down e Page Up, que está aí no seu teclado, PG Up, PG DN, ele vai avançando ou voltando nas tabelinhas. Então, olha só, vai avançando ou voltando nas tabelinhas. Quando você tem várias tabelinhas, é melhor que você ficar aí selecionando tudo. Beleza? Ok. Um outro legal, Ctrl, ponto e vírgula e Ctrl dois pontos, está aqui no finalzinho, ó, Ctrl, ponto e vírgula, insere a data atual. Então, olha só, pressionei Ctrl, ponto e vírgula, vou apagar de novo, Ctrl, ponto e vírgula, data atual, Ctrl, dois pontos, hora atual. Legal? Interessante? Beleza? Chique. Os outros atalhos eu vou deixar para vocês testarem, tá? Tem outros aqui que são interessantes também. Ah, tem um que eu gosto de falar também. Imagine que eu estou lá numa tabelinha, lá numa célula avulsa. Estou aqui, ó. Estou na célula AE306. Onde que eu vejo isso? Aqui em cima. AE306. Se eu quiser voltar para a primeira célula, Ctrl Home. Ctrl Home, voltei para a célula A1. Então, independente da célula em que você está, Ctrl Home, você volta lá para a sua célula inicial. Ok? Beleza. Vamos para a última planilha. Deixa eu ver se tem mais um restinho de água aqui para mim. Pessoal, deixa eu só dar um outro recado aqui. Olha só, não acabou não, tá? Tem mais uma planilhinha, tem alguns avisos finais, tem o sorteio do livro, tem o código, tem um monte de coisa. O material está na descrição do vídeo. Então, clica na descrição que tem várias informações importantes. Material, aula de nivelamento, aula de aquecimento, link para as demais aulas. Então, tá tudo lá. Fique atento às comunicações que eu mando no e-mail e no grupo de WhatsApp. Beleza? Você vai receber tudo lá também. Amanhã, por exemplo, até meio-dia, eu vou enviar o material da aula 2. E assim sucessivamente. Então, você precisa estar ali prestando atenção. Beleza? Deixa eu voltar para a telinha aqui para vocês poderem continuar com o conteúdo. Bora lá. Tá tudo lá bem detalhadinho. Inclusive, no material, eu coloco até um vídeo ensinando você a fazer download, tá? Nada vai ser tão passo a passo na sua vida assim como isto que eu estou mostrando para vocês. Ok? E não se esqueça de seguir nas redes sociais. Por quê? Porque todo dia tem oportunidade legal para vocês. Se você não tem aí, por exemplo, LinkedIn, às vezes as pessoas falam que não tem, você está perdendo dinheiro, está perdendo a oportunidade de trabalho. Aproveita. Só hoje, vocês sabiam que tem mais de 25 mil vagas abertas diretamente relacionadas solicitando Excel? Então, aproveitem. Sigam lá também no LinkedIn. Ok? Bora lá. Olha só.
Agora, a gente vai aprender uma das principais funções do Excel e eu vou retomar essa função na quarta aula, mas concentra aqui em mim agora para vocês já aprenderem o essencial dessa função agora, beleza? Concentra aqui em mim para vocês já aprenderem o essencial dessa função agora. Bora lá! Vocês conhecem a função se? A função se é uma das principais funções do Excel, se não a principal, porque a partir dela você vai ter inúmeras e inúmeras possibilidades. A função se é uma função condicional. É uma função, deixa eu até escrever função aqui antes. É uma função condicional. O que é uma função condicional? Ela vai executar uma determinada tarefa de acordo com uma determinada condição. É uma função condicional. Por exemplo, eu vou utilizar essa função se para escrever se um teste é verdadeiro ou falso. Imagine o seguinte, eu quero comparar este primeiro valor, que é 30, com este segundo valor, que é 20. Quero comparar o primeiro valor, que é 30, com o segundo valor, que é 20. Antes de fazer isso, temos 8.000 pessoas assistindo e só 4.500 likes. Se você está aqui assistindo, é porque você está gostando do conteúdo. Se está gostando do conteúdo, deixa o like, porque assim o YouTube entende que é um vídeo legal e divulga o canal para mais pessoas. Beleza? Então, não se esqueça de deixar o like aí no YouTube. Só clicar lá, não paga nada por deixar o like. Olha só, quero comparar o primeiro valor com o segundo. Mas qual tipo de comparação eu quero fazer? Aí eu tenho vários tipos. Eu posso comparar se um valor é igual a outro, se um valor é maior do que o outro, se um valor é menor, se um valor é maior ou igual, se um valor é menor ou igual, ou se um valor é diferente. Beleza? E aí eu vou fazer as diversas comparações. Então, vamos lá. A função se tem a seguinte estrutura. Primeiro é o teste lógico. O que é o teste lógico? É o que você está comparando. O que eu estou comparando? Eu quero comparar, primeiro, se este valor que está em B3 é igual ao valor que está em C3. Então, isso aqui é o meu teste lógico. Ponto e vírgula, eu tenho que falar para o Excel que ele chama de valor se a comparação for verdadeira. Nada mais é do que o que eu vou fazer caso essa comparação seja verdadeira, ou seja, caso de fato B3 seja igual a C3. Eu quero que ele escreva Vzinho, de verdadeiro. Ponto e vírgula, eu tenho o valor se a comparação for falsa. O que o Excel vai fazer se aquela comparação for falsa? Ele vai escrever um Fzinho. Beleza? Aí eu faço a pergunta para você. A comparação 30 é igual a 20 é verdadeira ou falsa? 30 é igual a 20 é verdadeiro ou falso? É falso. 30 não é igual a 20. Então, ele vai aparecer para mim o Fzinho. Beleza. Vou fazer uma outra comparação. Se o primeiro valor, que é B3, for maior do que o segundo valor, que é C3, ele vai escrever verdadeiro. Caso contrário, falso. Perceba que o V e o F eu estou colocando entre aspas. Sempre que eu quiser que o Excel escreva um texto, esse texto tem que estar entre aspas. Olha a comparação. B3 é maior do que C3? 30 é maior do que 20? Isso é verdadeiro. Então, tem que aparecer o que para mim ali? O Vzinho. Apareceu o Vzinho. Vamos fazer as demais comparações aqui. Se este valor for menor do que este, coloque Vzinho. Caso contrário, coloca F. Vai aparecer agora o F, porque B3 não é menor do que C3. Maior ou igual? Se B3 for maior ou igual a C3, coloca o Vzinho. Caso contrário, coloca o Fzinho.
B3, ou seja, 30, é maior ou igual a 20? Sim, 30 é maior ou igual a 20. Enter, verdadeiro. E aí eu vou fazer as outras duas comparações. B3 menor ou igual a C3, ponto e vírgula, Vzinho. Caso contrário, Fzinho. Beleza. Aqui eu estou colocando VOF, mas a gente vai fazer com outros exemplos, tá? E o que a maioria das pessoas não sabem é comparar se é diferente. O sinal diferente é esse menor e maior, tá? Então, se B3 for diferente de C3, coloque Vzinho. Caso contrário, coloque o F de falso. Se eu modificar o valor, tudo ali vai modificar. Por exemplo, se eu fizer o segundo valor como 40, veja que tudo modificou. Se eu fizer o segundo valor como 30 também, veja que modificou. Então, vai modificar de acordo com o que você está comparando. Beleza? Isso aqui foi para dar uma introdução, para a gente poder aplicar isso na prática. Vamos ver o primeiro exemplo de aplicação prático disso. Vamos ver o primeiro exemplo de aplicação prático disso. Eu tenho aqui os alunos e eu tenho as notas que eles tiraram. Eu quero fazer o seguinte, eu quero comparar se a nota deste aluno é maior ou igual a 60. Se a nota dele for maior ou igual a 60, eu quero que o Excel escreva aprovado. Se a nota dele for menor do que 60, eu quero que ele escreva reprovado. Simples. Então, vamos lá. Se, abro parênteses, o que é o teste lógico? É o que eu estou comparando. Eu estou comparando se a nota total, cliquei sobre ela, é maior ou igual a 60. Beleza? Se isso daqui for verdadeiro, olha a setinha, se essa comparação for verdadeira, ele vai escrever aprovado. Vou colocar aqui aprovado, entre aspas. Então, se esta comparação for verdadeira, aprovado, entre aspas. Caso contrário, ou seja, se a nota não for maior ou igual a 60, o que eu vou fazer? Escrever reprovado. Simples assim. Então, ele vai verificar. Olha só, 45, o que ele fez? Ele pegou o total e trocou pela nota do aluno. 45. 45 é maior ou igual a 60? Não. Então, ele vai escrever o valor da comparação se a comparação for falsa. E ela foi uma comparação falsa. 45 não é maior ou igual a 60. Na hora que eu arrastar para baixo, ele vai pegar o 90. 90 é maior ou igual a 60? 90 é maior ou igual a 60? Verdadeiro. E ele vai escrever o quê, então? Aprovado. Então, na hora que eu arrastar para baixo, aprovado. Esse aqui, reprovado. E assim por diante, tá? Então, ele faz a comparação de cada uma das notas para escrever se está aprovado ou reprovado. Beleza? Ok? Vamos de mais água se tiver aqui. Sempre que você for fazer a função se, eu sugiro que você faça esse fluxograma aqui para você entender como que está sendo o processo, tá? Como que está sendo o processo. Beleza. E aí, eu tenho uma outra possibilidade, que é o que a gente chama de se composto. É o que a gente chama de se composto. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? Olha só. Na primeira situação, eu tinha duas possibilidades só. Ou escrever aprovado ou reprovado. Agora eu tenho três possibilidades. Primeira delas, o aluno vai ser aprovado, vamos lá, aprovado quando a nota for maior ou igual a 60. Beleza? Ele vai ser reprovado quando a nota for menor do que 40. E ele vai ficar de recuperação quando a nota for de 40 até 59. Tenho três condições. Ele vai ser aprovado, vou colocar de verdinho, quando for maior que 60. Ele vai ser reprovado
quando for menor que 40 e ele vai ser recuperação quando for de 40 até 59. Ok? Beleza. Olha só. Para isso, a gente vai utilizar o que a gente chama de se composto. O que é o se composto? Eu vou ter um teste para uma determinada situação. Se aquele teste for verdadeiro, eu tenho um resultado. Se ele não for, eu vou ter um outro teste para uma outra situação. Então, vamos fazer sempre por etapas. Vamos fazer sempre por etapas. Se, abro parênteses. Qual é a comparação que eu vou fazer inicialmente? Eu vou verificar se a nota do aluno, cliquei sobre ela. Se a nota dele for maior ou igual a 60, ponto e vírgula, o que eu quero que o Excel faça? Escreva aprovado. Beleza. Ponto e vírgula. Eu não vou escrever reprovado aqui nem recuperação ainda. Por quê? Porque eu tenho outras duas situações possíveis. Então, não dá para eu fazer mágica aqui. Primeira coisa que o Excel vai fazer, verificar se a nota é maior ou igual a 60. Se for, ele vai escrever aprovado. Se não for, eu vou mandar o Excel fazer uma outra comparação. Aí, eu vou abrir um outro se. Então, abri um outro se e abro o parênteses dele. E vou fazer a segunda comparação, que é verificar se a nota, cliquei sobre ela, é menor do que 40. Se a nota for menor do que 40, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Vai ser reprovado. Então, maior do que 60, aprovado. Menor do que 40, reprovado. Agora, concorda comigo que se ela não for nem maior ou igual a 60 e nem menor do que 40, só pode estar entre um e outro. O que é maior ou igual a 60? 60, 61, 62 e assim por diante. O que é menor do que 40? 39, 38. Se não for nem maior ou igual a 60 e nem menor do que 40, ele só pode estar entre um e outro. Então, eu vou escrever falando para o Excel o seguinte, se essa comparação não for correta e nem essa outra, ele automaticamente está de recuperação, porque só sobrou o restante dos outros números. Então, aqui eu vou escrever recuperação. Fechei um parênteses, fechei outro parênteses. Se liga, fechei dois parênteses. Por quê? Porque eu abri dois. Abri o primeiro, depois abri o segundo. Isso aqui é como se fosse matemática. Isso aqui é como se fosse matemática lá da escola. Beleza? Ok? Enter. Apareceu recuperação. Vamos entender por que apareceu recuperação. Olha só, ele pegou essa nota, acompanha o fluxograma, pegou a nota do aluno, que é 45. Aí ele fez o seguinte, 45 é maior ou igual a 60? Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Aí ele pulou para cá. Na hora que ele pulou para cá, ele encontrou uma nova comparação, que é o quê? 45 é menor do que 40? Isso é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele escreve reprovado. Ou é falso? É falso. 45 não é menor do que 40. O que ele vai fazer, então? Escrever recuperação. Se eu estivesse testando a segunda nota, vamos lá. A segunda é 90. Então, olha só, vou apagar aqui e apagar aqui. 90 é maior ou igual a 60? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele já pula para o aprovado automaticamente e já acabou a fórmula. Ele não precisa do restante da fórmula, ele já descobriu o valor verdadeiro. Então, na hora que eu arrastar aqui para baixo, aprovado. Vamos testar a outra. 30. 30 é maior ou igual a 60? 30 é maior ou igual a 60? Verdadeiro ou falso? Falso. Se é falso, ele pula para cá e faz a comparação. 30 é menor do que 40? Sim, 30 é menor do que 40. Se essa comparação é verdadeira, ele pula para cá, para o reprovado. E aí vai escrever automaticamente reprovado. E assim por diante. Então, ele vai fazendo a execução passo a passo. Ele vai fazendo a execução passo a passo.
Você precisa saber esse tipo de coisa, porque você vai pegar planilhas grandes, complexas, e vai precisar testar aí a sua lógica. E como que você vai fixar e vai aprender isso? Fazendo bons cursos e treinando. Fazendo bons cursos e treinando. Beleza? Show? Tranquilo? O que vocês acharam? Professor, não entendi. Você vai pegar a aula, rever e praticar. É só assim que você aprende. Se eu estivesse dando aula de inglês e falado com vocês aqui em inglês várias coisas, você sai da aula expert em inglês? Não. Você vai pegar a aula, parar, treinar e praticar. Ok? Beleza? Tranquilo? Chique. Repetindo algumas coisas importantes antes de passar o código. Na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao material que eu disponibilizei para essa aula, que tem o e-book com mais de 130 páginas. Professor, esse e-book é bom? Me fala que isso é bom. Por exemplo, acabamos de ver a função se. Olha a função se explicada aqui detalhadamente para você. Professor, vimos lá a função tal. Está lá. Aproveita, estou te dando material completo. Isso que a gente viu hoje é só o comecinho. É só o comecinho para a gente poder depois criar estruturas mais complexas, como, por exemplo, essa aqui. Como, por exemplo, essa aqui. Eu consegui fazer coisas ali automatizadas, eu consegui fazer análises. Lembra, você só vai evoluir na sua carreira, você só vai ter um emprego melhor, você só vai ter um salário melhor, se você estiver qualificado para o mercado. E aqui você está aprendendo sobre a principal ferramenta do mercado de trabalho. Só que não adianta só eu ensinar, você tem que estudar. Tem que prestar atenção nas mensagens que eu mando no WhatsApp, tem que prestar atenção nos e-mails que eu mando, não ficar focado em certificado, não ficar focado em código, focar em aprendizado. É só assim que você vai evoluir. Beleza? Deixa eu ver aqui se a minha equipe já postou. Deixa eu ver se a minha equipe já postou lá nas redes sociais a publicação para vocês deixarem o comentário. E aí, eu vou fazer o sorteio do livro. Então, siga nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem lá as informações. Então, olha só. Vocês vão entrar nessa publicação. Presta atenção na regra para ganhar o livro, tá? Eu vou fazer um sorteio para quem deixou o comentário e marcou 2 pessoas. Se o seu comentário não tiver 2 pessoas marcadas, não ganha o livro o que for sorteado, beleza? Então, o comentário tem que ter no mesmo comentário a marcação de 2 pessoas e tem que ter o que você achou da aula. Deixa lá para mim o que você mais gostou da aula. Então, deixa lá para mim. Um vai ser sorteado no Instagram, o outro vai ser sorteado no LinkedIn. O outro vai ser sorteado no LinkedIn. Deixa eu ver aqui se já está postado. Já está postado também. Mesma regra. Você vai postar lá e responder o que você achou da aula, convidando 2 pessoas da sua rede. Lembra o seguinte, as redes sociais elas são importantes para você acompanhar o conteúdo, não perder nada e ter acesso a coisas extras que eu vou divulgar ao longo do curso. Por exemplo, vocês querem ganhar essa planilha aqui de controle de tarefas diárias amanhã? Vocês querem ganhar essa planilha em que você pode selecionar uma determinada tarefa, marcar ela como concluída, já colore automaticamente, marcar como pendente, filtrar por categoria, filtrar por status, filtrar por data. Vocês querem ganhar essa tabela aqui de presente? Você controlar suas tarefas aí, suas ou da sua empresa? Se sim, eu quero ver pelo menos 5.000 comentários lá no Instagram. Beleza? E outra coisa, posso contar com vocês de hoje divulgar para as pessoas da sua empresa este conteúdo para que elas possam vir para a aula de amanhã? Mesmo que elas não tenham assistido a aula de hoje, elas conseguem acompanhar a aula de amanhã. E eu vou deixar essa aula também gravada durante alguns dias.
Vou enviar para vocês ao final dessa aula, eu vou disparar um e-mail e uma mensagem no WhatsApp para vocês reverem este conteúdo. E amanhã, até meio-dia, eu vou enviar o material da aula 2. Beleza? Então, vou passar agora o código da aula. Vocês vão fazer o registro. Deixa eu mostrar como faz o registro. Vocês vão abrir lá a descrição do vídeo. Vai ter uma opção aqui, ó, validação de presença. Na opção validação de presença, você vai clicar. Aí vai ter um formulário. Você vai colocar o seu nome completo certinho, sem erro nenhum, porque senão o certificado vai vir errado. O seu e-mail, você vai colocar o mesmo e-mail na aula de hoje, na aula de amanhã, na aula de quarta e na aula de quinta. Vai marcar o dia da aula e vai colocar o código de validação, que é 1201. Código de validação 1201. Não saia da live ainda, porque vai ter o sorteio. Então, código de validação 1201. Se na hora que você clicar no link, ele não abrir de primeira, espera um pouquinho, porque tem muita gente entrando de uma vez. Você vai lá, espera uns 5 minutinhos e entra. Então, coloquei o nome, coloquei o e-mail, coloquei o código. Você vai colocar o código que eu falei, que é 1201. Vai clicar em enviar, e aí vai aparecer, sua participação foi registrada. Tem que aparecer, sua participação foi registrada. Estamos combinados? Beleza? Posso fazer o sorteio do livro? Deixe-me voltar aqui para mim. Eu vou dar mais alguns minutinhos para as pessoas comentarem. E aí eu faço o sorteio do livro, tá? Deixa só... Voltei aqui. Vamos lá, vou dar 5 minutinhos aí para as pessoas comentarem, enquanto eu dou alguns avisos para vocês. Deixa eu tomar o restinho da minha aguinha. Então, vai lá nas redes sociais, deixa o comentário. Vou sortear esse livro aqui, ó. Mando para casa dos vencedores no final do curso, tá? Então, você vai deixar o comentário sobre o que você achou. E, além disso, vai marcar 2 pessoas para poder participar. Essa aula de hoje ela foi até simples em termos de conteúdo, mas ela tem muita dica boa de produtividade. Quem aí já tinha feito curso de Excel, inclusive pago, e não tinha visto coisas que viu aqui hoje? Escreva aí no chat para mim. E escreva também no chat se você gostou da aula. Eu leio depois todos os comentários de vocês, tá? E vou fazendo as análises, então são importantes. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí para que o YouTube entenda que é um vídeo legal, para que vocês me ajudem a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. E conto com vocês de divulgar o link de inscrição para as pessoas verem o seu trabalho. O link de inscrição eu mandei lá no WhatsApp também, eu mandei no grupo. Tem gente que às vezes me manda no WhatsApp assim, professor, você me manda o material por aqui no pessoal? Não posso, porque senão não tem como. São 8.000 pessoas assistindo. Eu preciso concentrar a informação no e-mail e no grupo. Então, nossa comunicação durante o curso gratuito são nesses 2 canais, e-mail e grupo de WhatsApp. Então, preste atenção nas informações, leia as informações com cuidado para você entender tudo direitinho. Ok? Vou deixar o link aqui também no chat para facilitar o link de validação de presença. Vou dar mais 3 minutinhos para o pessoal comentar e aí eu faço o sorteio do livro. Vou colocar no chat aí o link de validação. Coloquei, mas sumiu rapidinho. Deixa eu fixar ele aqui. E lembra, o link do material está disponível aí também na descrição do vídeo, tá? Você precisa precisa acessar lá para você ver todo o conteúdo. Outra dica importante, tem muita gente que às vezes faz pelo celular porque não tem computador. Dica boa, se tiver condição, amanhã vai numa lan house da sua cidade e pratica. No celular é muito difícil praticar o conteúdo, não tem todos os recursos, é muito contraprodutivo. Tenta ir numa lan house e praticar, que você vai ganhar muito aí em termos de conhecimento. Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui quantos comentários que já tem para a gente poder fazer o sorteio. Deixa eu sair da tela aqui de novo. Deixa eu ver quantos comentários que já tem para a gente poder fazer o sorteio. O do LinkedIn eu não vou sortear hoje porque não tem jeito, porque ele é muito lento, tá? Agora, o Instagram eu faço sorteio hoje. O do LinkedIn eu vou sortear amanhã numa live lá no Instagram. Eu vou abrir uma live meio-dia para fazer o sorteio do vencedor do LinkedIn. Ok? Tem 1.600 comentários. Vamos dar aí mais 3 minutinhos para o restante comentar e aí eu faço o sorteio. Chique!
Top, top, top. Minha garganta aqui tá seca. Na terra de vocês aí tá frio ou tá calor? Tá frio, tá calor? Como é que tá? Aqui tá um friozinho, mas como eu fico falando aqui o tempo inteiro, aí fica até com calor. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de sorteio. Vou abrir aqui o aplicativo de sorteio para tentar sortear aqui já a informação, o livro, tá? Para o Instagram e para o LinkedIn, eu vou sortear amanhã fazendo uma live meio-dia lá no Instagram, ok? Lembrando, ao final desta aula, eu vou mandar para vocês lá um linkzinho para vocês poderem rever o conteúdo. Então, reveja, pratique e esteja presente ao vivo em todas as aulas. Algumas oportunidades que eu vou divulgar só estão presentes para quem está ao vivo. Alguns bônus só para quem está ao vivo. Professor, não estou em grupo de WhatsApp nenhum. Clica na descrição do vídeo que eu deixei outros 3 grupos aí para vocês também. Se por um acaso lotar, você pode voltar nessa live daqui uns 20 minutinhos que eu crio outro e deixo o link aqui para vocês também. Beleza? Vamos sortear então? Vamos lá. Realizar sorteio. Vamos colocar aqui o meu Instagram. Se ficar muito lento, porque tem muita gente aqui, a gente sorteia depois, tá? Vamos dar mais 2 minutinhos para a galera terminar de comentar e aí a gente faz o sorteio. Galera, gostaram? Valeu a pena? Vocês estão vendo que isso aqui... Deixa eu voltar para mim. Isso aqui não é um cursinho de Excel, né? Não é um cursinho basiquinho de Excel, que você vai ficar ali vendo as coisas de maneira muito superficial, muito lentamente, não. Vocês vão ter ao longo do conteúdo mais de 70 fórmulas e recursos de Excel, mais de 40 planilhas, material, bônus, certificado, tudo isso eu estou te dando gratuitamente. Você precisa fazer uma coisa, que a sua parte é o que eu não consigo fazer por você, que é estar presente ao vivo, é participar e também me ajudar aí na divulgação deste conteúdo. Combinado? Beleza? Vou voltar aqui 1 minutinho, que aí a gente faz o sorteio. Mesmo você que ainda não conseguiu comentar, mesmo depois do sorteio, é importante que você deixe o comentário lá para mim, tá? É só por isso que eu consigo fazer conteúdos como este gratuitamente. Bora lá, sortear agora então, ó. Vou selecionar aqui a publicação. Deixa eu dar um F5, porque ele pegou só aqueles comentários que tinha, já chegou mais. Deixa eu atualizar aqui. Quase 3.000 comentários. Buscando a publicação. Vamos lá, está carregando. Se a pessoa não tiver marcado 2 pessoas, aí eu não vou dar o livro para ela, vou sortear outro aqui, tá? Vamos ver. Carregando. Olha para você ver, tem gente me perguntando no WhatsApp, pessoal, professor, qual que é o código de validação lá 8h30 da noite? 8h30 da noite não tinha código de validação, né? Você tinha que estar assistindo a aula, né? Então, o seu objetivo é assistir a aula, não é eu te passar o código de validação sem você assistir a aula. Então, eu posso passar esse código a qualquer momento, sempre, tá? É importante você estar assistindo a aula. Lembra, certificado é só um bônus. O importante aqui é o conteúdo. É ele que vai fazer diferença na sua vida. Vamos lá, carregando os comentários aqui. É muita gente. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Quem for o vencedor, entre em contato comigo. Mandando seu nome completo, CPF, celular e endereço, tá? Para eu poder fazer o envio. Eu vou enviar na sexta-feira. Ao longo do nosso conteúdo aqui da semana, eu vou ter outros sorteios, outros bônus e tudo mais. Lembrando, para destravar a planilha lá, quero 5.000 comentários lá no Instagram, hein? Para vocês receberem amanhã a planilha de controle de tarefas, que é muito top. E quem ainda não viu o aquecimento, deixa eu relembrar também, quem não viu o aquecimento,
Aproveita a oportunidade, deixe ele mais alguns dias disponíveis para você poder criar a sua própria planilha de controle financeiro, que altera automaticamente, que atualiza automaticamente. Então, aproveita essa oportunidade de criar uma planilha de controle financeiro para você. Bora lá que está carregando aqui ainda. Estou morrendo de sede. Mais alguém com sede aí, com fome? Acabando, acabando, acabando. 64% carregado. Se travar aqui, eu sorteio amanhã, tá? Mas vamos tentar aqui, acho que vai dar. Calculando, calculando, calculando. Será que vai dar? Será que vai dar? Travou no 64. Vou esperar mais 3 minutinhos. Se travar, eu faço esse sorteio aqui amanhã. Aí dá mais tempo de outras pessoas comentarem também. Como tem muita gente, né? Muita gente. Repito. Deixa eu voltar para mim enquanto carrega. Vocês estão no maior evento de Excel do Brasil. Então, vocês não estão aí em um evento qualquer. Vocês estão num super evento que você está tendo a oportunidade, que é limitada, que outras pessoas gostariam de ter. Aproveitem esse conteúdo. Não perca as próximas aulas de jeito nenhum. As aulas vão ficando cada vez melhores. Cada vez te ensinando recursos que vão te ajudar mais e mais e mais. Ok? Ó, eu acho que vai travar aqui o sorteio do Instagram. Aí, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu vou sortear esse do Instagram amanhã. Ele travou no 64. Travou no 64. Olha só. Amanhã, ao meio-dia, eu vou abrir uma live no Instagram só para fazer o sorteio dos livros, tá? Como tem muita gente aqui, ele até travou, como tem muita gente, ele até travou. Então, amanhã, meio-dia, eu vou abrir uma live no Instagram e fazer o sorteio aqui do livro. Combinado? Então, vou deixar o sorteio para amanhã. E aí vocês têm mais tempo para comentar também. Então, amanhã eu sorteio um livro no Instagram, um livro no LinkedIn. Show? É bom ter travado, é que tem muita gente aí querendo o livro, querendo o conteúdo e aproveitando o conteúdo. Galera, muitíssimo obrigado pela participação. Até amanhã, às 20h07. Programa seu celular para despertar para você não perder nenhum minuto, nenhum conteúdo. A aula de amanhã é uma das aulas que vocês mais vão gostar e é uma das aulas mais importantes no mercado atual, em que você precisa entender de análise e tratamento de dados para gerar informações relevantes e aí sim construir análises inteligentes e efetivas para você, para a sua organização, para que você se destaque no mercado de trabalho. Valeu, um abraço, boa noite, tchau, tchau.